Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e mais mudanças para o governo garantir a aprovação hoje. Ontem, dia 1º de dezembro, estava previsto para acontecer a votação em 2 turnos, devido à sabatina que aconteceu com o então ministro, o novo ministro do Supremo, o Mendonça, André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro, por volta das 7h30, aproximadamente 6h30, entre 7h30 da noite, houve um acordo entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o líder do governo no Senado, o Fernando Carvalho, ou melhor, Fernando Bezerra. E aí foi proposto se daria tempo para votar ontem ou se o presidente Pacheco aceitaria a indicação para que fosse hoje, quinta-feira, e aí foi o que aconteceu. Houve esse acordo. Então hoje, a partir das 9 horas, teremos o início da votação, primeiro turno. Dependendo do prazo, poderemos já ter hoje também um segundo turno e definir tudo isso hoje, o Auxílio Brasil de R$400, a aprovação dessa PEC dos precatórios, que define os R$400 de forma permanente. Se der tudo certo, aí volta para a Câmara de forma mais acelerada e o governo, como o próprio Fernando Bezerra disse, quer pagar agora, antes do Natal, aos 17 milhões de brasileiros do Auxílio Brasil. 14,7, mas teremos uma entrada de 2 milhões e meio, mas aí já é outra história e a gente vai acompanhar primeiro que essa PEC seja aprovada hoje. Alex, quer dizer que vai ter mais mudanças? No intervalo de ontem, durante a sabatina e durante esse acordo de ontem, para que, já devido ao tempo ontem estava estourado, 6h30, 7h30 da noite, então ficou para hoje, daqui a pouquinho vai começar, logo mais às 9 horas. Todo mundo de olho no Senado, né, sobre essa votação, afinal de contas, é o futuro de milhões de brasileiros que está dependendo desse auxílio. R$400 se a PEC for aprovada de forma permanente e não mais provisória. Então, essa mudança está acontecendo, são mudanças de texto, são várias mudanças. Para quê? Sabe um acordo quando você faz com alguém, você oferece algo que a pessoa, olha, eu não tô podendo fazer isso agora, mas se você quiser, pode ser sábado ou domingo? Aí a pessoa, pronto, pode ser. Foi feita uma mudança, um acordo. Você queria que fosse feito numa segunda ou numa terça-feira, mas a pessoa não tem tempo, só pode fazer no final de semana, sábado, domingo, e aí há aquele acordo. Pode ser sábado? Pode. Então pronto, está feito o acordo. Então são mudanças parecidas, mudanças que eu vou explicar para você o que significa com o destino dessa verba. São 106 bilhões de reais que vai alterar muita coisa e por isso que várias mudanças, porque o governo faz essas alterações nesse texto para que o governo garanta, no mínimo, os 49 votos a favor. Se o governo tivesse, dos 81 senadores, pelo menos 70 votos certos, né? Se o governo já soubesse que teria 70 votos certos, ou seja, que já era mais do que suficiente para aprovar essa PEC, então o governo não estaria mudando o texto, não estaria cedendo. É esse pronto, porque a gente já tem voto suficiente. Mas aí é que está, o governo não tem um mínimo garantido, o mínimo são 49 votos, por isso que está aí com essas mudanças de texto. Olha, muda o texto que eu voto a favor, muda o texto aqui, acrescenta aí os que eu voto a favor. Então, são 49 votos necessários no mínimo para aprovar. Se o governo tiver 48 votos, não passa, a PEC é rejeitada. Só para você ter ideia, é duríssima essa votação no Senado que vai acontecer daqui a pouquinho, a partir das 9 horas, inclusive já foi a segunda vez adiada, estava previsto para terça-feira, dia 30. Quando foi aprovada na CCJ, naquela comissão do Senado, depois que acabou a votação, estava previsto para acontecer já a primeira votação, o primeiro turno, mas aí eles resolveram deixar para outro dia, que foi ontem, dia 1º. E ontem teve a sabatina, agora do André Mendonça, né? Doutor André Mendonça, que agora é ministro do Supremo. E aí mudaram a data devido ao horário. Estava muito estourado, então a gente deixa para resolver isso hoje. No caso, é dia 2. Hoje é quinta-feira. Por isso que houve várias mudanças e vamos torcer que dê tudo certo, que seja definido toda essa situação, tá? Para trazer os detalhes, o que é que pode acontecer? Bem, o relator ele vem mudando essa PEC, mudando o texto, para definir que o auxílio realmente possa ser aprovado. Após diversas críticas de vários parlamentares e também de economistas de fora do governo, o relator da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição dos precatórios, o senador
líder do governo no Senado, Fernando Bezerra de Pernambuco, está promovendo várias mudanças a pedido dos próprios senadores de oposição. Para quê? Para o governo garantir esses novos apoios, novos votos. E aí ele faz essas alterações, essas mudanças no texto da PEC, para que daqui a pouquinho todos digam sim e aprovem essa PEC, que tenha pelo menos os 49 votos. E aí, essas mudanças são feitas nesse texto, né, justamente para evitar questionamentos na Justiça sobre o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a LRF. O objetivo é deixar claro que o Auxílio Brasil, o ex-Bolsa Família, de fato, só terá o valor de R$ 400 de forma permanente, e deixar bem claro no texto que de fato isso vai acontecer. E aí foram vários pedidos, vários senadores. Isso não corre o risco de pagar R$ 400 até dezembro do próximo ano e de repente o governo parar não querer pagar mais, voltar a 217, não é isso? Então deixa aí bem claro no texto que realmente deve acontecer isso, tá? Então por isso que são vários pedidos, várias mudanças. A PEC, que passou na CCJ na última terça-feira, e aí hoje, daqui a pouquinho vai começar a votação, é uma grande expectativa de milhões de brasileiros, porque aí estão famílias que dependem dessa ajuda, pessoas que estão desempregadas, pessoas que já observaram, né, pessoas que já notaram que é muito ruim sem os R$ 400. Por exemplo, quem vinha recebendo auxílio emergencial de 375, 250 ou 150, teve uma queda agora nesse mês de novembro. Muita gente só recebeu o reajuste de 17,84%, ou seja, quem recebia antes o auxílio emergencial 41, teve um reajuste de 17%, e aí só foi para 48, 49. Tem gente que recebeu 89, foi para 106, 107 reais. Quem recebeu, por exemplo, 200, teve um aumento pouco, aí em torno de 230, 235 reais. Enfim, teve muita gente que, se você observar, é muito pouco o valor que foi recebido nesse mês de novembro, com um reajuste médio de 17,84%. E o pior, teve gente que nem aumento teve, nem reajuste teve, foi uma redução. Que a gente espera que esse retroativo dessa redução, dessa diferença, junto com o que faltou dos 400, seja paga agora nesse mês de dezembro. Vamos acompanhar. Primeiro a PEC tem que ser aprovada, tá? Então, criada em 2000, a LRF estabelece que qualquer despesa permanente só pode ser criada se houver também uma receita permanente para bancá-la. Na semana passada, analistas e parlamentares afirmaram que o relatório do senador Bezerra abriria espaço para que o valor de R$ 400 se estendesse para pagar de forma permanente ao Auxílio Brasil e não temporário. E é isso o pedido dos senadores. Mudem, deixem bem claro para não ter essa alteração. E aí, isso representaria um drible na LRF que não permite novas despesas permanentes sem a indicação da fonte de recurso. E aí está sendo feitas essas mudanças. Então, para poder bancar esses R$ 400, o governo conta com a aprovação da PEC dos precatórios, que vai gerar um espaço fiscal de mais de 106 bilhões de reais no orçamento do próximo ano, conforme os cálculos do Tesouro Nacional. Para os anos seguintes, no entanto, o governo já pensa em viabilizar outra forma do pagamento. Enfim, são outras mudanças que estão acontecendo. Em meio aos questionamentos sobre a primeira versão do seu relatório, o Fernando foi questionado, o senador, ele falou o seguinte: eu fiz um ajuste justamente por conta dessa possível interpretação. Num complemento de voto que acabei de ler, a gente disse que a excepcionalidade é exclusivamente para o ano, porque nós temos um crescimento de receita estrutural que dá para bancar o Auxílio Brasil para os anos subsequentes. Há que atender à Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, tem tudo certo. As mudanças que estão acontecendo é justamente para garantir esses votos e garantir que os R$ 400 fiquem de forma permanente e não temporária, tá? Essas mudanças servem para atrair votos, ou seja, mais apoio de senadores. Na semana passada, o Bezerra já havia apresentado o voto favorável à PEC da CCJ, né, que é responsável por decidir, e aí terminou sendo aprovado, foi definido, foi decidido, enfim. E aí estamos agora aguardando o início dessa votação que vai começar daqui a pouquinho, para de fato ter um programa que vai bancar os milhões de brasileiros. A princípio, a intenção do governo é pagar um auxílio de R$ 400 de forma permanente, caso essa PEC seja aprovada. E aí, de 14,7 milhões pulará para 17 milhões. A expectativa é que seja agora o acréscimo, nesse mês de dezembro, e que
aquele pessoal que está na fila de espera, 1,5 milhão. Inclusive tem algumas perguntas aqui, o pessoal falando se vai entrar. Deixa eu mostrar logo aqui, porque tem muita gente, tem algumas perguntas, muita gente fica questionando, e deixa eu tirar aqui uma das dúvidas que muita gente vem fazendo. Deixa eu mostrar aqui para você, tá? Lembra, daqui a pouquinho, 9 horas, é a previsão de começar, de começar a votação para garantir os pagamentos de R$400 do Auxílio Brasil, auxílio permanente de 400. Daqui a pouquinho, a previsão é 9 horas no Senado, tá? Bem, aqui o Rinaldo, ele diz o seguinte, Rinaldo Silva, será, Alex, meu amigo, que ele vai pagar o retroativo? Bem, essa é uma pergunta que se refere ao que faltou nos R$400, tá? Então, preste atenção qual é a resposta, a gente acompanhando. Rinaldo, há uma grande expectativa se essa PEC for aprovada para confirmar os R$400 de Auxílio Brasil. Essa diferença, esse complemento, deve acontecer nesse mês de dezembro. Porém, isso ainda vai depender de uma reunião com os ministros João Roma Neto, da Cidadania, que é responsável pelo Auxílio Brasil, e também com o ministro Paulo Guedes, da Economia. Eles vão se juntar com o próprio senador, né, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e vão definir toda essa situação, se essa PEC for aprovada, como é que eles vão querer pagar essa diferença. Se agora em dezembro, se não vão pagar, porque existe essa possibilidade também, né, ou se fica para o mês de janeiro. Então, a questão do retroativo, vários parlamentares dizem que essa diferença deve ser paga. Tá? Então, primeiro a gente tem que esperar passar. Vamos torcer que essa PEC seja aprovada. Sendo aprovada, aí a gente já parte para essa situação, para essa cobrança. Tá? É importante saber também e acompanhar essa situação, porque muita gente tem essas dúvidas, né? Já a Gleiciane, ela faz uma pergunta, porque às vezes tem informação distorcida, e a gente fica observando que essas informações distorcidas é que altera e provoca muitas dúvidas. Tem uma pergunta aqui, deixa eu colocar aqui no ponto para você acompanhar, que é da Gleiciane Maria. Ela diz o seguinte: o povo do Auxílio Brasil, o povo que recebeu nesse mês de novembro, os beneficiários do Auxílio Brasil não vai ter direito, né? Pois a moça do CRAS disse que não. Ô Gleiciane, você está dizendo que o povo do Auxílio Brasil não vai ter direito? Você está se referindo ao pagamento dos R$400? Ela diz aqui que é uma confirmação. O povo do Auxílio Brasil não vai ter direito, né? Pois a moça do CRAS disse que não. Bem, se essa pergunta se refere, se essa PEC for aprovada, todo mundo do Auxílio Brasil vai ter direito a receber os R$400, tá? Então, se essa moça que lhe respondeu do CRAS falando isso, ela precisa ter de uma informação de uma fonte confiável, tá? Então, se a pergunta for a esse respeito, se essa PEC for aprovada, todos os beneficiários do Auxílio Brasil terão direito aí a receber R$400 de forma permanente, no mínimo. Tem gente que recebe mais do que 400. Quem recebe mais não vai baixar para 400, vai permanecer nisso aí. Só que vocês lembram aqui daquele projeto que são bônus e benefícios primeira infância, que dá direito a R$130 para quem tem filho de 0 a 3 anos incompletos. Se tiver 2 filhos de 0 a 3 anos, multiplica, do 130 mais 130 dá 260. São vários benefícios. Esses benefícios também vão ajudar a somar os R$400, tá? Então, aí vai ter outras normas que vão indicar esses complementos. Então, isso a gente vai acompanhar. O interesse maior é a gente torcer que essa PEC seja aprovada hoje, porque aí essas dúvidas, ao longo da semana, daqui que começam os pagamentos, a gente vai falando sobre esses assuntos. Só para você ter ideia que tem muita gente que dá uma informação, infelizmente, desencontrada, tá? Então, se essa PEC está sendo discutida para ser aprovada, para ajudar os beneficiários, então como é que vai aprovar e não vai pagar os 400? Então tem que deixar bem claro, a PEC sendo aprovada, a PEC em 2 turnos sendo aprovada no Senado, corre para a Câmara 2 turnos de forma bem mais rápida, não vai ter aquela demora que teve da outra vez, 2 semanas, porque o governo quer pagar antes do Natal esses R$400, tá? Então, toda essa logística. E aí entra a questão de troca de cartões, do novo programa Auxílio Brasil, que já há rumores que o governo deve começar a troca lá para o mês de janeiro ou fevereiro, tá? Teremos as novas vagas, 14,7 para 17 milhões agora, nesse mês de dezembro, e durante o próximo ano vai ter uma leva de novos beneficiários que irão entrar,
porque a previsão é pagar 20 milhões de beneficiários. Isso não pode chegar até 21 milhões, porque houve uma alteração naquelas categorias de pobreza e extrema pobreza. Antes, no Bolsa Família, quem era da extrema pobreza teria que ter uma renda per capita de até R$ 89. A extrema pobreza aumentou para 100. Só que houve outra mudança que está para ser confirmada, que esse valor de 100 poderá chegar a R$ 105 para quem faz parte da extrema pobreza. E quem é da pobreza, antes do Bolsa Família, pagava, era para quem tem a renda per capita de até 178. Houve um aumento para R$ 200. E agora está tendo outra mudança que a gente espera ser confirmada na Câmara dos Deputados, que esse valor pode chegar a R$ 210. Ou seja, extrema pobreza até 110, pobreza até 200, aliás, extrema pobreza até R$ 105 e pobreza até R$ 210. Com isso, vai abocanhar mais beneficiários, ou seja, vai abrir o leque para mais beneficiários se enquadrarem no programa Auxílio Brasil. Por isso que vai dar esse pulo, em vez de 14,7 para 17 milhões, poderá chegar a 20, talvez 21 milhões de beneficiários pagando aí no Auxílio Brasil de forma permanente R$ 400, tá? Então, é muita coisa que a gente tem que acompanhar isso de perto. E, por fim, eu falei sobre o gás dos brasileiros, que na última terça-feira, dia 30 de novembro, o presidente Bolsonaro ele pediu ao Senado, aliás, pediu ao Congresso a liberação de 300 milhões de reais, uma autorização para começar a pagar o gás dos brasileiros. Isso já é um bom sinal que os pagamentos serão iniciados. A questão vai começar de forma gradual, começará com 5 mil, a gente inclusive, eu já vinha falando que poderia ser 5 milhões de brasileiros, só que está lá no texto que está sendo anunciado, que são 5 milhões, aliás 5 mil, começar com 5 mil famílias para receber o gás dos brasileiros e aí vai aumentando de forma gradual. Eu lembro que o pessoal do BPC, pessoal do Auxílio Brasil, pessoal do Cade Único, mulheres vítimas de violência doméstica, essas serão as categorias que terão direito ao gás dos brasileiros, pessoal de baixa renda, tá? Então, há uma previsão de que até setembro de 2023 o governo consiga bancar, ou seja, todas as pessoas que terão direito possam receber essas 30 parcelas do gás dos brasileiros, que vai ter uma duração de 5 anos. Um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não, ok? Essa é a situação, tá bom? Tá chegando a hora, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes, 9 horas, ligado em Brasília. Vai ter a votação, espero que dê tudo certo e agora que a coisa funcione, né, gente? Já basta, 2 dias já foram adiados. Então, vamos torcer que hoje seja finalizado esse projeto que é a PEC 23, a PEC dos precatórios, sendo aprovado R$ 400 de forma permanente. A previsão é pagar 20 milhões aproximadamente de brasileiros. E a gente está torcendo que dê tudo certo, tá bom? Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, vai lá, teria o maior prazer, tá, gente? Fica atento aí, hein? A gente vai trazer mais informações. Vamos torcer que dê tudo certo nessa votação. É hoje. Daqui a pouquinho, logo mais, às 9 horas, começa a votação no Senado Federal, futuro dos R$ 400 do Auxílio Brasil. Tchau, tchau.